Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar as pessoas entrarem. Mais uma segunda-feira. Vamos beber uma aguinha. Oi, gente. Sejam bem-vindos, boa noite. Oi, Célia, podem ir entrando. Hoje nós vamos dar uma pincelada sobre as mudanças de hábitos. Hoje nós teremos também a invocação, que nós vamos usar esse livro aqui hoje, para quem tenha. Invocações para transformar a sua vida. Eu sempre gosto de sortear para todos os presentes, né? E depois nós vamos fazer uma meditação. Oi, Alba, querida, boa noite, vai entrando. Hoje teremos invocação e meditação. Então, quem gosta, é só mandar uns aviõezinhos para os amigos aí que gostam desse tipo de trabalho. Oi, Zeca, querido. Ângela, Girão, mas quanto tempo. Saudade de você, minha linda. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então, hoje nós vamos ter invocação, né? Estou avisando que quem tiver esse livro, que já pode ir pegando aí, que depois a gente vai fazer um sorteio. E eu queria falar um pouquinho sobre mudança de hábito. Eu sei que para muita gente é uma coisa bem difícil, né? Mudar de hábitos, né? As pessoas às vezes ficam muito arraigadas nos seus valores, né? Aqueles valores, entre aspas, né? Que a gente cria, né? Como crenças absolutas na vida da gente. No site tem um livro, sim. Tem. Você pode comprar pelo site, tá? Também pode encomendar pelo WhatsApp. Fica à vontade, tá bom? Eu sei que esse tema mudança de hábito é bem complicado, porque as pessoas têm muito medo de mudar, né? Na realidade, muita gente não muda por causa do medo, né? Tem medo do desconhecido, não é isso? Mas a vida já é desconhecida para nós, na realidade. Nós não temos a menor ideia do que vai acontecer amanhã, né? Eu hoje estou aqui falando com você, amanhã posso não estar mais, né? A mudança é a lei da vida, né? E aqueles que apenas olham para o passado não vivem o presente, né? Eu vejo muito isso nos meus trabalhos de cinesiologia, de constelação, como a gente nem percebe que a gente fica aprisionada em imagens, né? Vivenciadas, né? No passado, e a gente fica carregando isso para reviver muitas dessas histórias. Então, se você só olha para o passado, ou se você olha só para o presente, né? Porque tem gente que, não, o momento é aqui e agora. Tem algumas coisas que sim, tem outras que não, né? O que você planta hoje é o que você vai colher amanhã. Então, nós temos que ter cuidado com o que a gente planta hoje, né? Senão a gente fica muito imediatista também, né? E se a gente fica só no passado ou no presente, a gente vai perder o futuro. Porque a gente vai deixar de colher muitas coisas que nós podíamos ter plantado hoje, por achar que o futuro não existe, né? Mas ele é um movimento que nós já estamos plantando, que nós já estamos criando, né? E, consequentemente, você, se fizer isso, você não vai estar em lugar nenhum. Então, o que nós precisamos? Olhar para o passado e dizer, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou ficar repetindo isso? Ou está na hora de eu mudar esse padrão, esse comportamento, né? Porque a gente precisa olhar para o universo como uma coisa geral, né? Porque é o universo onde nós estamos inseridos. E nada, desde que você nasceu até agora, não permanece o mesmo, né?
Oi, Cândida, querida Ariane. Saudade, beijão. Nada permanece o mesmo e nem deve permanecer. Por isso, nós não devemos ter medo, né, das mudanças que a vida traz para a gente. A todo momento, a vida está trazendo essas mudanças. A mudança é inevitável, porque nós também estamos mudando, mesmo que a gente não perceba, né? A perda é inevitável, a dor é inevitável, nós não podemos evitá-la, né? O que nós podemos fazer, né? Apenas aceitá-las, aceitar as situações como elas vêm e a gente se perguntar, e agora? O que eu faço com isso, né? De que forma que eu posso trazer algum benefício para a minha vida, apesar de estar vivendo isso, né? Saudade. Ai, agora a gente está tão longe, né? Bom, então quando a gente aceita, é uma ideia de aceitar de coração, né? Mas de que forma que nós podemos fazer isso? A nossa maior descoberta, né, que tivemos na nossa geração, nessa geração que nós estamos vivendo agora, é que nós podemos modificar as situações. As situações em que nós estamos, nós mudamos com a nossa atitude mental, né? E hoje nós temos uma série de terapias, por exemplo, que podem nos ajudar a olhar para essas situações. Porque a vida a todo momento nos pega pressas, né? Surpresas. E você é obrigado muitas vezes a mudar de rota, de rumo, né? De casa, sei lá, pedem um apartamento, tem uma enchente, aí você não quer mais morar aqui, né? Agora mesmo nós tivemos uma pandemia, né? Foi um acontecimento universal, aconteceu no mundo inteiro. Ninguém escapou disso. Então, assim, não dependia de você. É um movimento que não dependia de você. Então, todo mundo, né, mudou a vida. Essa pandemia mudou a vida de milhões de pessoas, inclusive a minha, né? Não foi fácil? Não, claro que não foi. Você tem um esquema de vida, você já está acostumado. Às vezes você diz assim, nossa, mas eu preciso dar uma parada, nossa, mas eu preciso mudar isso. Você nunca muda. Aí o universo muda para você. E aí você tem que se organizar outra vez, né? Eu como tenho Urano e Saturno e Plutão na 4, não sei se dizer, a vida inteira eu tive mudanças. Então, para mim já é muito fácil. Eu já nem esquento mais. E eu não me apego a nada. Porque nós não somos donos de nada, na realidade. Nós estamos aqui de passagem, né? Ah, Selene, mas e a família? A família é do mundo. Filhos é para o mundo. Eles vão viver a vida deles, né? Você não pode ficar apegado às pessoas. Amar é uma coisa e dependência e codependência é outra coisa, né? Então, essa pandemia não foi fácil para muitas pessoas. Muitas pessoas tiveram que se reinventar, né? Eu mesmo comecei a trabalhar pela internet, coisa que eu não fazia muito, eu fazia. Claro que eu fazia, porque eu tenho clientes na Europa, eu tenho clientes nos Estados Unidos, eu tenho clientes em muitos lugares que não podem estar aqui e eu atendia. Mas não era uma prática habitual da minha vida. Eu tinha consultório físico no Rio e em São Paulo, né? E eu ficava Rio e São Paulo na ponte aérea. Era cansativo pra caramba, né? Mas eu adoro o que eu faço, então não era cansativo para mim, era um prazer. Mas eu tive que mudar toda essa estrutura, porque foi o que o universo pediu naquele momento, né? E assim, essa mudança de hábito, ela faz com que você reavalie outros hábitos, outros sonhos, outros desejos, outras atitudes na tua vida, né? E o que a gente precisa, né? Olhar para isso com uma certa sem crítica, sem julgamento, mas uma certa aceitação de coração, porque
Porque a vida une e separa o tempo todo, né? Pela própria vida ou pela morte, né? Você vai se separar um dia, né? Se você não se separar pela vida, você vai se separar pela morte. Porque às vezes você tá aqui e de repente um filho seu casa vai morar nos Estados Unidos, longe pra caramba. Você vai ver ele sempre? Não, você tem que se adaptar. Você tem que se aceitar essa mudança, né? Porque é a vida dele, é o futuro dele, né? Então nós precisamos sempre considerar outros caminhos, outras formas de fazer a mesma coisa, por exemplo, né? Como a crítica, o julgamento. Ah, mas isso não pode ser feito assim. Por que não pode ser feito assim? Se o outro faz diferente de mim e ele faz, né? Claro que pode. Essa coisa de você ter um hábito de fazer sempre da mesma forma, ele lesa até de alguma forma o seu cérebro, né? Então a gente precisa arranjar outras formas de fazer a mesma coisa, ou fazer adaptações que nós possamos mudar durante o processo da vida, né? Oi, Lia, tudo bom? Lila, tá boa, querida? Tá gostando desse assunto? Esse assunto é muito importante, porque às vezes a gente tem hábitos tão arraigados que a gente não percebe. E quando alguma coisa acontece, a gente entra em pânico muitas vezes. Porque diz, e agora? O que eu vou fazer? Calma, respira, né? Primeira coisa é respirar. Respiração oxigena o cérebro e faz com que você tenha mais clareza. Isso é importantíssimo. Então, o que não podemos achar é que toda mudança é uma perda, né? Porque muitas vezes, para ganhar ou conquistar algo, algo precisa ser sacrificado. Você precisa largar uma coisa, por exemplo, um emprego. Você gosta dos seus amigos, você gosta daquilo que você faz, mas de repente você vê uma porta aberta num pedido, numa oferta de um outro emprego, onde você vai fazer o que você gosta também, vai ganhar mais, vai ter acesso, vai poder subir de nível, de padrão, ou intelectual, ou financeiro, né, ou profissional. E aí você tem que mudar, você tem que fechar uma porta para abrir outra. Você tem que fazer essas mudanças, né? Nós precisamos ver sempre o lado bom das mudanças. Porque eu acho que dessa forma tudo vai ficar muito mais leve. Eu acredito que na vida é aprendizado. Tudo na vida é um aprendizado. Tudo que você passa é para a nossa evolução, né? Nossa evolução pessoal. Eu não estou falando do contexto geral, porque cada um tem a sua evolução pessoal. Não é porque eu estou casado com esse que ele tem que evoluir igual a mim. Não é porque eu tenho 2 filhos ou 3 filhos que cada um tem que evoluir igual a mim e tem que fazer aquilo que eu acho que é legal para eles. Não, a vida é deles. Então, eles escolhem o que fazer. Você dá todas as possibilidades, né? De estudo, de educação, de amor, né? de meio familiar. Mas o que cada um carrega, nós vemos isso direto nas constelações. É imprevisível, né? E muitas vezes a gente só vai descobrir o que está por trás quando a gente coloca uma constelação ou a gente faz uma cinese. Eu falo das técnicas que eu trabalho, que elas vêm da mesma forma, sendo que ela trabalha de 2 formas diferentes, mas elas abordam o padrão sistêmico, né? Então, eu sempre falo para os meus alunos e para os meus clientes que procurem ver o que você aprendeu ou ganhou com essa mudança. Porque tudo na vida tem um lado bom e ruim. É polaridade, gente. A vida é a polaridade. O que você precisa é ver qual é o lado que você quer, né? Encostar. Qual é o lado que fala para você melhor. Se você quer fazer de vítima, você vai fazer e não vai ver nada de bom. Mas se você perceber que você tem talento, que você tem um lado teu que pode dar uma alavancada apesar de, aí você ganha em evolução, em crescimento. Porque o que a vida nos dá é só isso. É aprendizado. Tudo é aprendizado.
E uma coisa que eu sempre penso sobre as dificuldades que as pessoas têm de mudar está muitas vezes mais baseada em função da sociedade e do outro, daquilo que ela vive, né? Do que o outro pode dizer, do que o outro pode falar, do que o outro vai achar, né? Ou que você que você acha que tem que ser um padrão e se igualar ao outro. Não existem pessoas iguais. O outro vai fazer a mesma coisa que eu, mas ele vai fazer diferente. Se eu saio deste lugar e entra outro para fazer o que eu faço, ele pode fazer muito bem feito, mas não vai fazer igual a mim. Ele vai fazer do jeito dele. E cada um de nós tem esse talento especial. Eu acho que é um talento. Todos nós temos talentos. E cada um talento especial e diferente, né? Assim, nós nunca seremos... quando você não consegue se olhar, nem consegue se observar, se perceber, você nunca vai ser o que você veio para ser, né? Porque nós viemos aqui para ser algo. Cada um fazer a sua parte, né? Nós estaremos sempre usando uma máscara ou uma persona que não sou eu de verdade. Eu sou aquilo que eu acho que eu vou agradar. Porque a gente está sempre querendo pertencer aos grupos, né? E para mudar os hábitos que precisamos mudar, nós temos que mudar a forma mental de pensamento. E as pessoas, às vezes, não querem. Lembra daquela música que dizia assim, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Não tem uma música que diz assim, e tem muita gente que gosta de cantar essa música o tempo todo, achando que isso é lindo, né? Claro que nós temos estruturas, nós temos tendências, né? Mas nós temos consciência, e ela é que precisa ser usada o tempo todo, senão a gente não consegue mudar as atitudes, né? Nós precisamos mudar de hábitos, e mudar de hábito requer mudança de pensar sobre você e sobre a vida, né? A síndrome de Gabriela, é isso aí. Aí acabou, você fica, bum, eu digo que você fica engessado, né? E você precisa mudar a forma de pensar sobre a vida, sobre as coisas, né? Abrir-se para renovar, e quando eu falo isso, eu estou falando de conhecimento, tá? Estudo, leitura, acompanhar os ciclos naturais da vida. Eu acho que mudar é uma prova de amor e respeito por você mesmo, né? Porque você foi atrás do conhecimento, da autoaceitação e das coisas que você ouviu o feedback, porque o fulano falou assim, mas você faz esse negócio toda hora, mas você fala desse jeito, mas você fala alto. Aí você observa o que as pessoas ao seu redor sentem quando você fala alto, porque existe uma coisa que se chama educação. E a educação tem uma coisa de passo individual, né? Eu dou um passo enquanto eu não interferir no seu, na sua individualidade. E isso é bom para casal, né? É bom para as pessoas, para amigos, né? Para grupos, porque você precisa ter uma educação nesse grupo. Se é uma turma de oba-oba, tá todo mundo gritando, brincando, você tá num movimento desse, legal. Mas você tá numa coisa de meditação ou numa palestra, e aí você fala alto, você interrompe a pessoa, isso é falta de respeito com o orador, né? Então existem situações que nós precisamos ter a consciência do que é o certo, do que é o que é errado em determinadas situações, né? Porque eu sou assim mesmo e quem quiser que me aceite desse jeito. As pessoas não vão aceitar e vão te abandonar. Sinto te dizer isso, né? Porque ninguém é obrigado a ouvir palavrão, ninguém é obrigado a ficar do lado de uma pessoa que fuma o tempo todo se você não fuma, né? É complicado isso, é muito complicado. Para você conviver,
né? Para você conviver. Então, quando você escuta um feedback de alguém, de um amigo, amigo mesmo fala a verdade, amigo não esconde, diz, ó, você pode até ter gostado, mas eu não gostei desse teu cabelo. Tudo bem, é um direito que assiste a ele, mas eu não estou invadindo a privacidade dele, é o meu cabelo, né? É diferente. Agora, é importante quando você se coloca no social. Então, eu vi um vídeo no outro dia que eu fiquei muito fascinada, sabe? Foi muito interessante isso. Eu não sei se eu posso colocar isso, porque eles cortam, né? Tem um tempo. Mas era uma senhora com mais de 90 anos dando uma lição de mudança de hábito. Imagine uma pessoa com 92 anos, não me lembro agora quantos anos ela tinha, que não tinha filhos, né? Não tinha ninguém na família, mora sozinha, uma pessoa sozinha. Bom, ela dizia que não é fácil envelhecer, né? E ela mostrou claramente, ficou muito claro, tudo que ela falou, né? O amor e o respeito que ela sempre teve por ela mesma. De dar para ela uma vida digna, mesmo na velhice, né? Quando ela diz assim, à medida que você envelhece, a família morre. Os amigos vão morrendo. E você vai ficando. As pessoas vão indo. E você vai ficando, né? Você pode perder a referência. E você vai perder a referência e não vai pertencer a grupo nenhum. E onde fica você no social? Quando o velho, em geral, já não é mais bem visto, já não é tão aceito, as pessoas são muito preconceituosas, não tem muita paciência, né? Porque você envelhecer com dignidade vai depender da tua cabeça, vai depender da tua mente, do que você está fazendo com você mesmo, né? Então ela diz assim, de repente não resta mais um sobrevivente, né? E para você se adaptar às mudanças, porque a vida vai mudando, né? Ela, com 92 anos, onde ela nasceu, né? O que ela já está vendo de mudança no mundo, né? Você tem que fazer essa mudança. E como você faz isso? Você tem que fazer cursos novos, ela falou. Você tem que conhecer gente nova, grupos novos, fazer um social novo, né? Você tem que ler muito, você tem que estudar para que você possa acompanhar as conversas, para que você possa ter diálogo nos grupos quando você estiver nesses grupos novos, porque vai ter gente de todas as idades. Ela disse, eu não estou dizendo que eu estou fazendo novos amigos, mas eu estou fazendo novas referências. Nós vamos nos encontrar, eu vou conversar, vamos falar sobre literatura, vamos falar sobre filmes, vamos falar sobre qualquer coisa. E aí você olha uma mulher com 90 anos que não parou, ela não cristalizou, ela não engessou, ela se adaptou às mudanças de hábitos. E quantos hábitos essa mulher teve que mudar na vida dela, né? Então, assim, para que você possa continuar vivendo e se sentindo pertencer a esse mundo. Porque senão o que ela vai fazer? Vai entrar no asilo, vai ficar vendo televisão e aí parou? Não para. A idade, a velhice é só a idade. Tem gente muito mais nova do que eu que já é velho, né? Ser idoso é diferente de ser velho. Exatamente, Alba, com certeza. Porque eu sou idosa, mas eu não paro. Eu já fiz há 2 anos atrás, antes da pandemia, eu acabei uma pós-graduação. Eu estou estudando, eu estou fazendo, eu estou indo viajar, dar curso, eu estou atendendo, eu estou estudando, eu estou sempre escrevendo livro, agora estou fazendo um outro, uma surpresa, não saiu, não posso falar. Então, assim, eu estou sempre criando coisas novas. E para você criar, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que, sabe, olhar para o mundo. Isso tem que mudar alguns hábitos de pensamento também.
Você tem que se adaptar às novas tecnologias, por exemplo, né? Bom, então, mais do que isso, quando alguém se permite mudar, né? Ela tem a oportunidade de evoluir. Evoluir sempre. Por quê? Você vai plantar um futuro digno, onde você possa colher bons resultados na sua vida mais tarde. E é agora. Não é agora que você tem que fazer. Para colher amanhã, você tem que plantar hoje. Mas de que forma você planta? Você vai ter uma velhice como? Né? Então, lembre-se, não é o outro ou o mundo que você vai mudar. É você mesmo. Porque o teu mundo vai mudar se você mudar, né? E isso eu chamo de sabedoria. A melhor versão de você mesma só acontece quando você não tem medo de mudar hábitos ou mudar de vida, de repente, né? E para isso, primeiro, você tem que tomar consciência. É o que chamamos de conscientização do que eu preciso mudar. Eu preciso saber o que eu preciso mudar. E para isso, eu preciso observar. Ser um bom observador de si mesmo é muito importante. E o segundo é a aceitação. Aceitar que a vida está mudando, que você está envelhecendo, que você não tem mais 20 anos, ou que você não está mais naquele emprego, ou que você não está mais casado com essa pessoa, ou que você... Sabe? E você tem que aceitar. A vida é assim, ó, é rápida, é toda hora. Porque quando você muda a maneira como você vê as coisas, porque teve a oportunidade de mudar a sua forma mental e olhar para si mesmo, daí é que você verá as coisas mudarem a seu redor. Senão elas não vão mudar. Inclusive as pessoas, o feedback das pessoas, o retorno das pessoas, a forma como você trata, a forma como o outro acaba te tratando, isso tudo muda. Não diga que não, porque muda. Trabalho com isso há mais de 30 anos, eu vejo o tempo todo. Na hora que você faz uma cinesiologia, que a pessoa faz um trabalho, as pessoas que mudam com ela, o que você fez com a fulana? Ela está tão diferente, ela é outra pessoa. Não, ela mudou aqui. Quando ela muda aqui fora. Às vezes você nem percebe que você mudou. Assim, eu vi isso mais de 30 anos trabalhando com isso. Eu vi isso o tempo todo. É tão bonito você ver as pessoas desabrochando, sabe? Crescendo. Porque é um crescimento, gente. Não me diga que não, porque é. É igual uma flor, uma árvore que você poda, ela cresce mais forte, dá mais fruto, dá mais flores, entendeu? É isso que nós temos que fazer. Podar alguns pensamentos errados que nós temos, posturas limitadoras. Mas a gente tem que se conhecer. Não tem outro jeito. Porque é você que cria a sua realidade, né? Com as mudanças dos velhos hábitos, né? E os velhos hábitos só acabam com as novas atitudes. Então, você não pode acabar se você não experimentar, se você não experienciar essa mudança que a vida traz para você o tempo todo, né? A verdadeira mudança na vida é evoluir nosso ponto de vista sobre o mundo e o que decidimos fazer com ele. Porque são as mudanças de comportamento que nos impulsionam rumo às nossas realizações, né? E quando você chega lá na frente, você vai olhar para você e vai ter orgulho de você, né? De você mesmo ter conquistado e vivido tantas mudanças. Você diz, puxa, você passou por tanta coisa, mas você deu conta. Você conseguiu. Cara, não tem preço isso. Foi você, não foi ninguém que fez para você. Tem preço você ter orgulho de você mesmo e dizer, eu fiz, eu conquistei. Pode não ser a quinta maravilha do mundo, mas foi você, entendeu? Foi você que fez.
É maravilhosa essa flexibilidade de querer mudar. Isso chama-se flexibilidade. Porque quando você não tem essa flexibilidade, você fica o quê? Rígida. E o que que pega? Pega teus ossos. Porque o corpo fala. Aí você fica toda travada, não consegue. Entendeu? E aí você vai enrijecendo a musculatura, enrijecendo os ossos. A gente tem que ver. Ah, tem alguma coisa acontecendo, então vamos ver se isso é mental ou se é só físico mesmo, se é só química do corpo mesmo. E é falta de exercício também, né? Bom, então, ter vivido essas mudanças faz com que amanhã você tenha orgulho de você, porque isso se chama vida, né, gente? Isso é viver, você viveu e você terá feito a sua história. Quem faz a sua história é você. Você não precisa ter a mesma história dos seus pais, nem dos seus avós, nem dos seus ancestrais. Para isso a gente faz as constelações, que é para poder colocar ordem onde não houve ordem, porque às vezes eu estou repetindo padrões. E esses padrões a gente vê dentro dessas terapias. É uma forma de você conscientizar esses sistemas que estão se repetindo, né? Bom, era isso que eu queria deixar para vocês pensarem hoje, que hoje é só uma coisinha que eu gosto de fazer vocês pensarem. Agora nós vamos tirar a nossa invocação e depois nós vamos fazer uma pequena meditação. Deixa eu ver que horas são. Alguém tem alguma pergunta sobre isso, alguma dúvida que queira fazer? Não? Podemos passar para nossas invocações. Quem tiver esse livro aqui, ó, pode pedir, tá? Pode pegar aí que nós já vamos já fazer uma leitura aqui. Bom, agora eu queria que todos vocês estivessem bem concentrados na sua essência divina, nessa história que você precisa olhar para você mesmo, né? Precisa se reconhecer, precisa saber quem você é. E vamos pedir essa abertura para que a gente saber que é a invocação que vem para nós nesse momento. Então, eu gosto sempre de fazer a minha invocação de abertura para a gente poder sortear uma invocação. Faça-se a luz, invoco ao meu ser divino pessoal, aos mestres da grande fraternidade branca, que me concedam a luz da inspiração divina, que eu possa abrir as portas adormecidas do meu coração para o encontro com o meu verdadeiro eu, que eu tenha coragem para aceitar a minha sombra, entendê-la e transmutá-la em luz na minha vida, que a minha consciência se abra para uma nova atitude e postura onde a compreensão do todo se faça na luz da minha verdadeira dignidade humana. Que eu possa entender esse significado dessa transformação e subir mais um degrau na minha evolução. Que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está aberto. Sim, o nome do filme é Relacionada? É isso? Deia. A Deia está sugerindo um filme para todos assistirem que se chama Relacionada. É isso? Se não for, depois você me diz. Eu acho que foi isso que eu entendi. Então, depois vamos assistir o filme, porque ele fala desses pontos de vista. Tem alguns filmes interessantes que nos mostram essa forma de ser, né? E às vezes você precisa olhar muitas vezes. Me faz lembrar de um filme muito antigo que se chama Feitiço do Tempo, que ele sempre volta no mesmo dia, até ele entender as atitudes deles, os padrões deles, os hábitos que ele tinha, que ele vai mudando, né? E às vezes a gente leva uma vida inteira e não consegue enxergar, né? Bom, então vamos ver qual é a nossa invocação de hoje. Deixa eu tirar aqui da minha caixinha.
Vamos ficar todos ligados, porque nós vamos fazer uma meditação para a mudança de hábito. Então, o que eu preciso saber, né? O que eu preciso mudar, o que eu preciso abrir, né? Vamos lá. Ajudar a evolução da humanidade. Ela está dizendo, a Déia está dizendo que o filme se chama Uma Ilha Bem Distante, tá? Então anotem aí, relacionado com esse assunto, tá? Então, é relacionado com esse assunto de mudança de hábito, ela diz que tem um filme que eu não assisti, vou até assistir, Uma Ilha Bem Distante, beleza? Bom, Cura 15, Ajudar a Evolução da Humanidade, página 85, tá? Então, vamos lá, página 85. Então, vamos prestar atenção para entender o que nossa essência divina está pedindo para nós, porque para cada um de vocês vão captar de uma forma diferente, vão entender de uma forma diferente. Então, preste bem atenção no que isso está dizendo para você. Ajudar a evolução da humanidade. Faça-se a luz. Invoco aqui neste momento para que o portal sagrado de transformação da humanidade se faça, abrindo todas as portas universais da evolução da grande cruz cósmica. Em nome do Divino Espírito Santo e dos mestres da grande fraternidade. Que as hierarquias divinas do amor universal estejam presentes no dia a dia de cada ser humano sobre a face da Terra, mantendo a mente de toda a humanidade no caminho correto. Que o verdadeiro amor se abra em nosso peito, no dar e receber, na troca dessa energia pura. Que o amor incondicional que há em nosso coração governe nossas ações. Que possamos estar integrados e sintonizados com a luz que brilha em nosso cérebro, trazendo clareza e iluminação a todas as memórias de trevas arquivadas, libertando essas imagens e, em seu lugar, programando novas escolhas positivas em nossa vida, em toda a nossa vida, para recuperar assim os arquivos dos nossos ancestrais de luz e acessar todos os ensinamentos que estão à nossa disposição, né? Para podermos dirigir nossa vida com maturidade, imparcialidade, competência, amor, bondade, determinação e paz interior. Que o ser espiritual de cada um na Terra, acorde em todas as células adormecidas, pela inconsciência, fazendo as mudanças vibracionais de código genético, trazendo todas as glórias do Pai, céu, que é o cérebro, inteligência e sabedoria, e da Mãe Terra, corpo, disposição, saúde e ação, existentes em cada um de nós e que foram colocadas à nossa disposição em nossa semeadura. Que se façam as transformações do código genético e os padrões limitantes do DNA, colocando-os em perfeita unidade com a divina presença em si mesmo, para dessa forma subir uma oitava no plano evolutivo de nossa existência. Que toda a humanidade possa entrar em equilíbrio em todos os seus corpos,
físico, emocional, mental e espiritual, centrados e conscientes do seu centro, não deixando que as limitações do mental inferior o coloquem em disputas inúteis, tirando-os do eixo. Que a humanidade possa descobrir seus verdadeiros talentos e colocá-los em ação para concretizá-los e realizá-los na Terra, junto aos seus irmãos. Sentindo a presença divina, enchendo de luz e paz no coração da Terra, dos habitantes da Terra. Que este seja o momento da transformação tão esperada em todos os universos pessoais e planetários, em luz, amor e glória. E que seja feita a vontade suprema do meu Senhor e da minha Senhora, porque a nossa alma está em ressonância com a divina presença, e a sua vontade é também a nossa. Está concluído. Gente, assim, é só isso que a gente precisa fazer, né? Mais nada, ele disse tudo que a gente precisa fazer. Estar nessa ressonância para mudar esses padrões, porque são muitos padrões que nós adquirimos e são padrões que nós recebemos, através do DNA, através da epigenética, através da nossa vivência de vida familiar. Então, não é lindo, né? É assim, Cândida. Muito bom. E agora, vamos fazer a nossa meditação? Vamos olhar para isso? Então, eu até digitei uma meditação aqui hoje que me veio, e agora vem isso aqui que fala exatamente o que nós vamos fazer agora, gente. A gente tem que estar antenado, né? É aí que a gente percebe que a gente não está sozinho em momento nenhum. Quando a gente está ligado com essa essência, a gente não tem medo de nada, né? A gente está sempre aberto para o novo, porque a gente sabe que tem uma orientação. E essa orientação não está fora de nós, né, gente? Está dentro de nós. Então, vamos lá. Vamos fechar os olhos, respirar fundo. Vamos respirando. Vamos fechar os olhos, procurar relaxar o corpo, com respirações bem profundas, se possíveis pelo diafragma. Quando você respira pelo diafragma, você oxigena mais o cérebro. Você traz mais luz, porque luz é prana, né? Enquanto seu corpo relaxa, a sua mente será transportada para um lugar junto à natureza. Um lugar imaginário ou não, mas esse é o seu lugar sagrado, onde só você tem acesso, mais ninguém. Então procure guardar esse lugar em sua tela mental, para que sempre que você precisar, possa se recolher ou buscar uma saída para alguma situação, você possa ir para esse lugar. E aí, nesse lugar, você pode ter uma saída para a sua mudança de hábito. Você poderá ir para lá por um tempo que você precisar e ter as respostas que você precisa. Observe a exuberância desse lugar, da beleza desse lugar onde você está agora. E observe que neste lugar tem um lago muito lindo. Sinta-se atraída para esse lago. Um lugar tranquilo. Procure um lugar bem tranquilo junto a esse lago e sente-se junto a ele. Veja o seu rosto e o seu corpo refletido neste lago.
Observe bem o que você vê. Olhe para você ali na natureza, refletida. E pergunte-se: o que eu tenho medo de perder? O que eu tenho medo de mudar? Observa se a água turva, se tem um movimento, se vem um insight, se vem de imediato o seu medo, a sua dificuldade. E responda para o seu reflexo, mostrando para ele todos os recursos que você tem. Fala para ele tudo que você aprendeu ao longo da sua vida, que te deu força, que te deu capacitação, que te deu coragem. Que ampliou os seus talentos, seus recursos, seus dons. E se você acha que não tem tudo o que precisa, diga para o seu reflexo: tudo que você pode buscar de recursos para conseguir a conscientização que precisa para a sua realização. Você sabe onde você vai buscar. Fale para o seu reflexo sobre os seus talentos, aqueles que você está guardando e que você quase não usa, mas sempre teve vontade de usar. E sobre os seus dons, aqueles recursos que você ainda pode adquirir. Fale para ele. Mostre para ele que você não tem medo de buscar, que você tem capacidade de fazer isso. Permita-se criar a sua própria força junto a essa abundância de recursos que tem essa natureza ao seu redor. Ela te nutre e nos nutre o tempo todo. Observe, ela pertence a você e ela sofre toda sorte de intempéries sem medo. Ela enfrenta tempestades, granizo, ventos, sol, chuva. E é isso que ela tem para te oferecer também. Essa força. É dela que você vai buscar essa força. Porque ela está na sua natureza. Ela está dentro de você também. Imagine nesse momento que o vento traz para a água, junto a você, uma linda flor que acabou de cair, onde ela também terá uma nova experiência. E você pega essa flor e fala: obrigada. Você parece tão frágil e, no entanto, é tão corajosa. Enfrenta as intempéries do tempo com bravura até o final dos seus dias. Assim farei também. Você é o meu símbolo de coragem para enfrentar as mudanças de hábitos que eu preciso fazer agora.
Observa a sua flor. Segure. Sinta seu perfume. Sinta a sua cor. Veja a sua cor, a sua textura. Observe ela nos seus 5 sentidos. Ela será o seu símbolo. E aí, de posse dessa flor, você vai voltando bem lentamente para o seu corpo e para aqui e agora, carregando um presente de força, de coragem. Imagine sempre que ela estará com você. E aí você vai voltando bem devagar, com um objetivo, talvez mais claro, daquilo que você precisa transformar, daquilo que você precisa mudar. Flexibilizar, modificar a forma de pensar, ampliar, né, a nossa visão sobre o todo, para que a gente não fique só concentrado numa determinada forma de agir, de ser, né? E a gente perceber que nós podemos ir mais longe. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu estou aqui. Alguém quer compartilhar? Kelly, Rita, Rose, Miriam, sejam bem-vindas. Essa live depois vai ficar no YouTube, lá eu tenho todas as lives. E, por favor, vão até o YouTube, se inscrevam, assistam as outras lives, dê seus likes para eu saber se vocês estão gostando ou não. É importante isso, para que mais pessoas possam receber também, participarem essas luzinhas, né? Porque a gente só acende luz. E vocês têm que pegar a luz e transformar. Porque cada um tem que transformar a seu jeito. Né? É um prazer sempre estar com vocês aqui toda segunda-feira. Segunda-feira que vem a gente tem dinâmica oculta, né? Segunda-feira que vem, vamos ver. Ainda não sei se vou fazer, porque eu estou viajando. Tem curso para dar em Vitória e tem outras situações para fazer, mas se eu puder fazer na segunda-feira uma live eu faço. Vou estar viajando, mas eu faço. Tá bom, gente? Mas eu posso deixar algo gravado de repente e soltar para vocês. Me fizeram um pedido hoje, Carlinhos fez um pedido, eu vou atender esse pedido, algumas pessoas já tinham me pedido também, que é deixar a meditação do final do livro. Aqui no final do livro tem um programa que é um exercício de ligação terra-céu, né? E esse exercício é uma pequena meditação que você pode fazer diariamente. Aí ele disse, Helene, por favor, deixa gravado para a gente poder ouvir no tempo certo e dá tempo da gente respirar e da gente acompanhar a meditação. Como se você estivesse fazendo mesmo, com a sua meditação. Eu digo, então tá bom, vou deixar gravado para todo mundo, tá bom? Então, gente, já que ninguém quer compartilhar, ninguém quer falar do que arrumou aí, do que achou. Obrigada, Cândida, querida. Às vezes a gente precisa, assim, ter um insight, né? Aí depois a gente vai procurar ajuda, né? Sempre tem alguém que de fora enxerga melhor do que a gente. Às vezes conversando com um amigo, ou com a terapeuta, né? Ou fazendo uma cinese, uma constelação, um atendimento com um psicólogo, você pode levar isso, não é mesmo? E aí vocês podem ir trabalhando isso. Obrigada a todos vocês pelo carinho, pela presença e até segunda-feira, se Deus quiser. Vou deixar salvado aqui para depois as pessoas poderem assistir. Até segunda.